Olá, gente, bom dia. Conforme havia combinado com vocês e prometido para vocês, que hoje estaria gravando a nossa videoaula sobre gestão de carreiras, tá? E dando procedimento ao que a gente tinha terminado, que a gente tinha concluído nas semanas anteriores, aonde a gente falou do atual modelo de mercado de trabalho, não é? O pequeno vídeo que eu tinha passado para vocês ontem, ele retratava falando que quem deve, né, gerir a própria carreira são vocês. 70% da gestão de carreiras é sua. Quem deve escolher, quem deve administrar, quem deve visualizar são vocês. E eu tinha passado como atividade um formulário no dia 24 de maio. 24 de maio não, que nem chegou ainda. 24 de abril, se eu não me engano, ou foi no início de maio, que tinha essas perguntas. O que esperavam de você? Quais os serviços que você deve apresentar para que você possa se desenvolver profissionalmente dentro da sua carreira profissional? Como é que você acha que está indo? E o que você precisa mudar? Como mudar e para que mudar, né? Então a gente começa hoje com o conceito de carreira. E com o conceito de carreira, é importante que a gente consiga compreender o desenvolvimento profissional, como você está se desenvolvendo profissionalmente. Esse tipo de mobilidade a gente considera como vertical, porque é um crescimento que você só sobe, porque à medida que você vai se desenvolvendo profissionalmente dentro do seu ambiente profissional, quando você vai ganhando aptidão no que você está fazendo, você só tende a crescer. E aí a gente chega com a ocupação profissional, que é uma mobilidade organizacional, porque à medida que a gente vem se desenvolvendo profissionalmente, vem criando perspectivas de crescimento profissional e diversas ocupações profissionais que chegam nós a nos mobilizarmos organizacionalmente para crescermos. E tudo isso depende do tempo. Isso é uma sequência de trabalho. Essa sequência de trabalho, esse desenvolvimento, essa nova postura, esses processos que vão fazendo a gente tendo um tempo para se habituar, para, como dizer assim, a gente chega e a gente não sabe onde sentar. Quando a gente começa a saber onde a gente vai sentar e como gerir esse processo, isso depende de tempo. Mas isso é uma sequência de trabalho que vai fazendo com que você vai ganhando espaço dentro da empresa. Mas esse espaço, ele precisa ser seguido fazendo através da mobilidade vivencial. É uma vivência, uma expectativa, uma sequência de experiências que você vai desenvolvendo. Não é isso? E a gente, com todas essas mobilidades, com todas essas sequências, com todas essas ocupações de desenvolvimento profissional, a gente chega no conceito de carreira. É tão lindo quando a gente escuta essa palavra, como é a sua carreira hoje, como foi sua experiência, como tudo começou a sua carreira profissional. Hoje, na educação, a minha carreira profissional hoje é de mais ou menos 15 anos, já completando os 16 anos de vínculo com a rede privada e com a rede pública, né? Somando os dois, a minha carreira profissional foi uma sequência de posições que foram ocupadas e de trabalhos que foram realizados durante toda a vida de uma pessoa. Então, a minha vida profissional ela começou como professor particular. Me lembro como hoje, saindo pela rua, fui jogar o lixo, uma pessoa passou desesperada, dizendo para mim: Eita, é com você mesmo, salve meu filho, que ele está em recuperação final. Ele vai ser reprovado. Já contratei diversos professores particulares, mas ninguém deu resultado. Eu espero que você consiga. Então, aquele peso da responsabilidade chegou em minhas costas. E eu nunca tinha dado aula particular. E foi aí que eu comecei a dar aula particular para ele. Comecei a utilizar da minha experiência, né, como aluno e depois de ter levado para mim mesmo que eu nunca mais iria reprovar nas disciplinas de matemática, nem em faculdade, nem nada,
porque eu já tinha sido reprovado de matemática e comecei a dar aula particular para esse menino de matemática. Eram 2 horas quase todos os dias, recebia pouquíssimo. Depois, desculpa, tentei agregar essa carreira profissional gradativamente, buscando uma escola para dar aula particular dentro dessa escola. E aí, dando aula particular dentro dessa escola, a escola visualizou e me chamou para ser professor do ensino fundamental 1. Então, eu deixei o reforço, né, que era aulas particulares, e comecei a me engajar dentro da escola como professor do Fundamental 1, um novo desafio, né? Veja a mobilidade vertical aí surgindo. Um novo desafio. Nunca tinha dado aula para o ensino fundamental 1, alunos da segunda, terceira e quarta série, onde hoje nós dizemos como nomenclatura terceiro, quarto e quinto ano. A responsabilidade muito grande, são crianças. Dava aula de matemática, ciências e religião. Imagine hoje falar de religião, aonde hoje o nosso estado é laico. Mas aí da disciplina de religião eu não focava a religião em si, mas eu tocava de uma forma diversificada para que não houvesse um posicionamento religioso, nem puxasse para o lado católico, nem puxasse para o lado protestante, né? E hoje a gente tem uma infinidade de religiões, respeitando cada uma delas e cada um importante é a crença no Deus. Mas aí vamos lá, a gente chega essa carreira que envolveu uma série de estágios e a ocorrência de transições que refletiram em necessidades, refletiram em motivos e aspirações individuais e expectativas e imposições de organização da sociedade. E aí, logo em seguida, essas imposições, esses motivos, essas aspirações, a necessidade de transitar no ensino fundamental 2 chegou a ser, dividindo disciplina como professor de matemática da escola, nós nos dividimos como professor de matemática álgebra e eu professor de geometria, matemática geometria, para o sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E aí eu consegui galgar o ensino fundamental 2, né, saindo do ensino fundamental 1. Logo em seguida, saio da escola para fazer parte do estágio obrigatório em Direito, que eu precisava concluir o curso de Direito. E aí eu fui fazer o curso de Direito, concluí estagiando na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, no Instituto de Previdência. Então eu comecei a galgar um outro estágio da vida. E comecei a ver e entender o processo de gestão. Comecei o processo de, hierarquicamente, sair do grau de estagiário para ser o grau de uma pessoa contratada com um vínculo com a prefeitura, né? Só que aí meu período terminou e aí eu fui trabalhar num escritório de advocacia previdenciária, no qual passei um ano. Depois saio desses estágios e aí venho essas experiências profissionais que vem agregando na educação e no estágio e também nesse meio de trabalhar no escritório e entender o processo de trabalho administrativo, eu passo a administrar e trabalhar no setor de equipamentos da Faculdade Metropolitana da Grande Recife. E em seguida passei a ser encarregado do setor de equipamentos, né, onde eu gerenciava quase todas as salas e gerenciava um prédio inteiro da Faculdade Metropolitana. Passei 3 anos, mas a minha carreira profissional não era só voltada para essa gestão, era voltada também muito mais, era uma gestão voltada para a educação. E aí eu volto como professor do ensino médio e do ensino profissionalizante subsequente, onde estou até hoje, né, galgando novos horizontes e buscando, quem sabe, em breve um mestrado ou um doutorado para ingressar novamente nas universidades públicas ou privadas. Ou quem sabe até um concurso para ganhar estabilidade, que é hoje a melhor e maior segurança de todos aqueles que desejam galgar profissionalmente e ter um futuro promissor. Então, as carreiras que a gente vê como carreiras de futuro desde julho, segundo a revista Você, as carreiras do futuro, a gente até hoje nós traçamos como administração, tecnologia, as áreas de tecnologia como
principalmente as áreas de tecnologia, gente, cresceram bastante nesse universo, nesse período da pandemia. Se vocês observarem que hoje os cursos de tecnologia, principalmente rede de computadores da escola, são os cursos que mais estão oferecendo oportunidades de trabalho. Observem direitinho, procurem saber dos colegas de vocês, muitos vínculos empregatícios na área de tecnologia, desenvolvimento de softwares, de engenharia da computação, ciência da computação e outros meios de tecnológicos estão surgindo e estão crescendo muito nessas áreas aí. Também na área de administração e na área de saúde, principalmente depois da pandemia, com a fisioterapia no processo da pandemia, e hoje também nós temos a psicologia com as terapias ocupacionais e as terapias psicanalísticas, tá? Cresceram bastante. E as melhores cidades para fazer carreira, hoje nós temos as 10 primeiras maiores cidades, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e São Caetano do Sul, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Macaé também, no Rio de Janeiro. No Nordeste, nós temos Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Aracaju, Maceió, Teresina e Campina Grande. Observe aí que um dos municípios, um dos estados, ou uma das cidades que mais cresceram em procura de vínculos empregatícios é a cidade de Campina Grande, Teresina, Maceió e João Pessoa. Essas cidades aí, elas são primordiais na colocação entre as 100 maiores cidades, tá, do país inteiro. As mais procuradas por pessoas nesse percentual estão aí, tá? Campina Grande, que é uma região, uma cidade da Paraíba, que lá o poder aquisitivo das pessoas ele é alto, mas o custo de vida é baixo. Mas é muito bom. Vamos embora, vou fazer concurso, principalmente na área da Paraíba, que é excelente, tá? Uma dica só para vocês. Mas o papel de cada um nessa gestão de carreiras. A gente vai ver um pouquinho do papel das pessoas, né? E o papel das empresas. O papel das pessoas é onde a gente diz que o planejamento de carreira deve ser de responsabilidade do profissional, porque a carreira, quem está buscando desenvolver, são vocês, né? Não é a outra pessoa, é você que precisa se encaixar nessa responsabilidade de crescimento profissional. Uma vez que cabe a ela estar em busca constante do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Dificuldades encontradas nós temos. A principal dificuldade é a resistência de planejar uma vida profissional, que é muito complicado galgar esse futuro, pensar direitinho, encarar a carreira como oportunidade que surge ao longo da vida, e tudo isso existe em uma reflexão sobre suas características pessoais, o que você gosta, o que te motiva a elevar. Desculpe aí, é um pouco da gripe aí, por isso que estou às vezes tossindo. E nas empresas? A gente fala que as empresas, as organizações precisam constituir planos de carreiras e são condizentes com o nível de competência que são agregados pelos profissionais, promovendo assim a retenção dos melhores talentos, uma vez que estes serão atraídos pela real possibilidade de ascensão profissional. Então as empresas, elas vão buscar essas pessoas, né? E as competências no qual elas têm para poder se desenvolver e encaixar no que a empresa precisa. Temos também a carreira deve ser sempre pensada como uma estrada, que está sempre sendo construída pela pessoa e pela empresa. Então, é esse network entre empresa e pessoa, a empresa vai buscar se você se encaixa nela. Torna-se também imprescindível a existência de se ter dentro da empresa uma avaliação de desempenho de cargos e salários. Porque quanto mais você vai se desenvolvendo, mais você tem expectativa de crescimento dentro da empresa. E nessa gestão estratégica de carreira, o que é que a gente precisa buscar? Coletar informações sobre si mesmo, que é importante, e sobre o mundo do trabalho. Quem você é, o que você busca. Trace um perfil de suas características, de sua personalidade, os interesses que você galga ou pretende galgar, quais são as suas aptidões e as possibilidades para atuar no mercado de trabalho, quais são as suas outras ocupações alternativas. Estabeleça metas realistas e não metas de
E o meu sonho, o meu desejo, minha meta é ser dono dessa empresa. Olha, devagar, tá? Meta realista. Você não precisa ser o dono dessa empresa, mas você pode ser dono da sua própria empresa. Estabeleça e implemente estratégia para alcançar suas metas e avalie a eficácia da sua estratégia e a relevância nessa criação de metas. Essas são as dicas primordiais, beleza? Foco no planejamento da carreira. A pessoa precisa ter um foco. E esse foco é autodesenvolvimento, foco com mais objetividade, não seja subjetivo, e tenha mais uma visão ampliada das oportunidades, não tenha uma visão restrita. Né? Essas são as armadilhas profissionais. A falta de foco vai provocando uma visão restrita. E como é que a gente consegue identificar as oportunidades de carreira entre pessoa, autodesenvolvimento, foco, visão ampliada, se a gente não busca o lá na frente? A gente cai nas armadilhas, começa a ter falta de foco e uma visão mais restrita. Vamos buscar uma visão amplificada, tá? Uma visão macro e não visão micro. Então, nas etapas para a construção de um plano de carreira, o que é necessário? Autoconhecimento, conhecimento do mercado e as opções que ele oferece, as tendências de mercado, objetivos de carreira, estratégia para se implementar, o que você gostaria de agregar no que você tem como experiência. Crie um plano de ação para implementar aquelas estratégias que você pretende colocar para a empresa e acompanhe esse processo dentro do plano de carreira. Ok, minha gente? E o planejamento de carreira, a gente também tem no mercado a concorrência de substituição de pessoal. Então, comece a buscar seu objetivo de longo prazo, distância e gaps a preencher e comece a adquirir metas e prazos. Esse é uma das fontes. Definindo como objetivo de longo prazo, nós vamos responder na próxima semana comparando o mercado de trabalho e você. O que é que você faz de bem? O que é que você sabe se desenvolver? O que é que você gosta de fazer para a gente conhecer um pouco mais? O que não te faz bem? O que eu consigo corrigir? O que você não gosta de fazer? Isso serão conteúdos da nossa próxima semana e resposta que vocês deverão responder um questionário novo, tá? Para que a gente conheça um pouco de vocês respondendo essas perguntas. Ok, minha gente? Um bom dia para vocês e uma excelente semana e até a próxima semana.